A segunda quebra de protocolo, a primeira foi tirar a máscara, não sei se me ia conseguir sentir bem fazer essa preleção com máscara, por isso agradeço a vossa compreensão. Estamos na era de números, mas permitam-me antes fazer uma declaração de interesses. Tenho interesse a declarar. Estou ligado ao autor Bangula Katuma por uma amizade que vem de Benguela, província de que ambos somos oriundos. Estreamos na literatura no mesmo ano e pela mesma editora. Que mais? Fomos ambos distinguidos no concurso Ler Angola, da Bolsa Ler Angola, que é do tempo do Grecima. E então, pronto, para dizer que tenho uma ligação de amizade com o autor. Mas o exercício que vou fazer aqui, falo-ei em plena obediência à minha consciência. E a pergunta que nos vamos colocar nos dias de hoje é: para que serve o poeta? Para que serve a poesia? Ou, pior ainda, para que serve um apresentador de uma obra de poesia? Para que serve? Para que serve? Qual é a função disso? Há uma, às vezes, forma de olhar a sociedade como sendo uma constelação, né, muito separada em termos de peças uma das outras. Tem o mundo dos sociólogos, dos juristas e dos economistas, de todo mundo, e depois tem dos artistas, algumas vezes tidos como pessoas que querem forçar a que os demais vejam o ócio como atividade também profissional e valiosa, né? E a pensar assim empobrecemos-nos, porque a arte, o olhar artístico, a poesia é transversal, está presente em todo lado. Do mesmo jeito está a economia, está a ética, está outras questões. Portanto, é desta característica multifacética, né, que os humanos, enquanto apreciadores do belo, mas também apreciadores de expressividade, carregam. Prometi a mim mesmo que ia fazer leitura, o que não sei se sou disciplinado o suficiente. Mas antes de entrar para o livro, vamos pegar um trecho de Arlindo Barbeitos que diz o seguinte: assim como o camponês aprende a trabalhar a terra, o poeta aprende a trabalhar com a palavra. Aprende a não dizer demais e a não dizer de menos. Aprende a sugerir. A poesia não deve fazer mais do que sugerir. Ela é um compromisso entre a palavra e o silêncio. Não o silêncio de quem não tem nada a dizer, mas o silêncio que é o sumo de muita coisa. Então o poeta traduz. Ele é uma boca e deve ser a boca daqueles que não têm boca. É um desafio, né? Olharmos para a poesia, ainda mais para livros esbeltos deste tipo, né? O que é que ele tem a dizer que não disse só de boca, ainda teve que escrever? Haveremos de nos perguntar. Pois, olhando para a estrutura e para a forma, temos um livro com 50 propostas textuais, sem título, o que faz com que tenhamos a liberdade de o ler como um longo poema com meia centena de derivações, mas também podemos pegar o último verso de cada poema e, no fundo, dentro da nossa faculdade de descodificar, porque o poeta não tem o direito de comandar a nossa interpretação, não é? Portanto, a partir do momento em que o livro chega na nossa mão, cada um de nós tem o direito inalienável de interpretar e de acordo com a sua sensibilidade, né? São, na sua maioria, sonetos. É uma característica que o autor cultiva praticamente desde o seu primeiro livro publicado. E por ser soneto, predominam poemas com 4 estrofes. Em termos de tema, temos uma variedade, e aí vamos pegar a dimensões sociológicas, ou não fosse ele um sociólogo, mas também uma dimensão religiosa, a dimensão cultural, tudo isso depois apresentado
tendo como comum o olhar estético. Há referências de crianças da sua infância, do subúrbio de Benguela. Como em tudo, né? Também não sou de acreditar em ficções absolutas. O narrador empresta sempre, sem dizer claramente a que taxa de juros, parte da sua vivência no barro literário. A linguagem é cuidada. Ele também está de fato de gravata, né? Aliás, gravata já sou eu que estou a ver. No poema 33 vamos ver esta referência da sua infância, de Benguela, do menino absorto a correr livre. E naturalmente a poesia tem esta forma de nos mostrar muitas vezes o cruel através do belo. Parece um contraste, parece uma dissonância, mas a poesia tem isto. E há também aspectos que eu considero de intertextualidade. Se nós formos a ver no poema número 2, pois a última estrofe e o último verso, vamos só ler a última estrofe, diz: cada criança que corre nos quintais destila o suor alquímico para salvar a vida dos seus pais. Para mim isto sugere um bocado coisas que fomos ouvindo dos nossos pais dizer, que se um pai chega do trabalho, seja ele, enfim, operário, seja ele camponês, e encontrar as crianças sujas, é motivo para celebrar. Quanto mais se gasta o sabão, quer dizer que há saúde, né? Uma criança que o pai deixou de manhã limpa e encontra limpa, quer dizer que a criança não brincou. E se não brincou, não despendeu energias, quer dizer que a criança não goza de saúde. Então, acabamos por ver sempre essas questões de aspectos quase que proverbiais, né? A irromperem na poesia, que à primeira vista parece que é colhida no espaço urbano. Mas depois tem essa questão da oralidade, né? Quer dizer, ele está a dizer que cada criança que corre nos quintais destila o suor no sangue alquímico para salvar a vida dos seus pais. Porque, no fundo, quando um ente nosso adoece ou morre, é uma parte de nós que se vai. Portanto, se uma criança tem saúde, no dia seguinte a pessoa vai, enfim, seja qual for o grau de parentesco, também temos saúde, né? Quer dizer que os nossos entes são uma extensão da nossa paz de espírito e da nossa consciência de saúde e vida. Há poemas, agora não sei dizer exatamente qual, mas creio que está aqui assinalado, que tem a ver com questões ontológicas, né? Um pouco a questão do questionamento, quem sou eu, quem é o outro, dentro dessa questão da mundivivência, dentro dessa questão da interação. Eu vou ler o poema, é o poema número 21. É o poema número 21. Diz o seguinte: a marcha segue imparável, como uma procissão de cegos, rumam sedentos de mel, aquecendo seus 1000 egos. Não são homens a marchar o que vês atrás destas janelas. Não são aves livres no céu a voar. São almas trazidas pelas velhas caravelas, um exército de alforriados não libertos, que não aprenderam a ser livres como nós, e vivem condenados a caminhar sós. Ainda hoje marcham angustiados, como se estivessem nas caravelas que ontem levaram seus pais. Portanto, esse é daqueles poemas que eu me recuso a explicar, como me recuso qualquer outro poema a explicar, porque não é dos poemas carecer a explicação. Mas acabamos por ter aí algumas sugestões. Estamos a falar de quê? Quem somos nós? Quem são os nossos modelos? Qual é o nosso lugar? Qual é o lugar do nosso modelo? O que é convergência? O que é a anulação de nós próprios para sermos o outro? Portanto, esse é um poema que penso que para sociedades pós-coloniais suscita um pouco de reflexão.
tanto para as sociedades pós-coloniais, como também agora com o triunfo cada vez mais surdo da globalização. Portanto, quem sou eu, do ponto de vista da minha essência, e o que é o outro? É um complemento ou é uma substituição? Portanto, fica esta questão no ar. Andando um pouco mais, no poema número 15, o poema número 15 diz o seguinte: pisar no teu solo agreste, num domingo de sol, recordar o que perdeste nestas guerras sem paiol. Cruzar tuas ruas íngremes, desoladas, sentir-me pura e nua, sentir-te, pura e nua, ver-te fervilhar as entranhas, calçar-me de coragem, fazer-me de novo criança, para não ver a estiagem desta sorte que nos graça. Aí parece que estamos a ver slides cinematográficos, né? Um a substituir o outro. E a leitura desse livro sugere um pouco isto. Parece que estamos a ver um filme em fragmentos, às vezes com um alinhamento temático, às vezes parece com pensamento entrecortado, mas esse poema sugere portanto, parece que a pessoa está a ver um filme que me sugeriria Maria João Ganga na Cidade Vazia, né? Portanto, é um pouco o reflexo do que estamos a viver nos dias de hoje, né? Temos uma cidade linda e imponente, mas volta e meia cada um tem que estar confinado, porque de repente, enfim, uma guerra sem paiol, né? Em alguns casos, já falei disso, essa questão, a sensação cinematográfica também depois se nota no poema 40, que não vou apresentar agora. Temos alguns poemas que refletem mais uma dimensão religiosa, são os poemas 5 e 6. Estou com receio depois de estar, no fundo, a esgotar tudo, não sobrará mais nada para o dono da festa. Sabem que os patos dançam sempre melhor, né? O dono da festa ainda está a arrumar, mas o pato já está aí, já agarrou a dama a dançar. Estou a fazer um pouco o papel do pato. No poema 5 e 6 temos a dimensão religiosa mais expressa. Eu vou recitar, diz o seguinte: quando o sol mergulhar vermelho no horizonte crivado de esperanças e não houver mais rostos no espelho, saberás que não és mais uma criança. Quando se estrear entre as nuvens um astro mais avarento que a lua, saberás a quem pertence o que tens e que toda esta beleza é só vaidade tua. Mas antes que o dia morra afogado, retire estas velhas sandálias dos pés, porque farás um caminho indesejado, o caminho que te revelará o que és, além de tudo o que tens espelhado. O caminho é o mesmo de Moisés. Portanto, o poema seguinte também tem essa sugestão mais religiosa. Eu vou dizer claramente, no meu papel de quem está a fazer essa apresentação formal, e gabo-me já agora o privilégio de ter sido o primeiro leitor da obra, não poderei dizer muito mais do que o livro é, até para não trespassar aquilo que é esperado do meu papel. Mas eu vos garanto o que este livro não é. É que, apesar do ponto de vista temático, nos situar numa realidade, num contexto concreto, esse livro recusa-se a ser uma poesia de intervenção rápida. Não. Há um trabalho cuidado, há um trabalho apurado, que penso que pode, na verdade, ser uma poesia intemporal. Para terminar, vou fazer uma transgressão, não combinada com ninguém, mas é para castigar o autor. Estamos a falar de uma predominância de poemas com 4 estrofes, e o que fiz foi pegar o último verso dos poemas em intervalo de 4 em 4, e vamos ver se como é que chama? É psicadélico, né? Aquele de atirar tinta na parede e ver lá o que é que sai. Então vamos ver se faz algum sentido. Peguei o último verso de poemas em intervalo de 4 em 4
já que o quadro parece sagrado nesse conjunto, e eu vou recitar para terminar. Diz o seguinte, esse poema escondido que eu achei. Cobrir de cores o zênite da nossa fé, para ser-se apenas o que se é. Germinará nos corações que, apesar do luto, conserva-se bela. No murmúrio que seguia a cadência sôfrega das mulheres, nos umbrais desta cidade, que ontem levaram os seus pais, vieram impiedosas ao nosso encalço, como um filho esquecido da humanidade, esquecidas nos caminhos da saudade, contra a vontade dos homens, nas cordilheiras do teu corpo, nos céus onde nasceste, que vive mergulhada no fastídio, vou finalmente descansar. Muito obrigado.